Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Estamos por certo satisfeitos, não é? Porque já temos ouvido a voz de Deus, já estamos convencidos da importância da evangelização, da contribuição de cada um de nós, né? Portanto, só se espera de nós que a gente contribua, se não financeiramente, mas com orações, porque a oração atravessa barreiras, não há dificuldade para a oração, né? E os irmãos levem em consideração os missionários, né? Como foi apresentado aqui, porque grande é o desafio para o missionário. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 29. João 1, verso 29. Iremos fazer duas leituras. Depois leremos Hebreus 9 e 22. Eu acredito que já botou na projeção esses versículos. João, capítulo 1, verso 29. Diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leremos agora Hebreus capítulo 9, versículos 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Amém? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, meus queridos irmãos, eu fico maravilhado, né, com essa ciência de Deus, com o amor de Deus, de ter derramado sobre nós o seu amor. Essa noite traremos, meus irmãos, uma mensagem com o seguinte tema: o poder do sangue de Jesus. Então nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia ela trabalha desde a sua origem com esta ideia, com esta visão de que o pecado precisa ser pago. No mundo espiritual, o pecado ele gera uma dívida, não é? E Deus, ele, dentro desse contexto, Deus já aparece em Gênesis, deixando ali esta mensagem quando Adão e Eva pecam. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, Deus abatendo o animal para tirar desse animal a pele e poder cobrir Adão e Eva. Então você vê que para cobrir o culpado, o inocente morreu. O animal ali precisa ser morto. Então Deus já mostrou para Adão e Eva, por causa da transgressão dele, alguém teria que morrer, ou eles mesmos teriam que morrer para pagar a dívida, porque o pecado gera a dívida. E Deus ali, irmãos, ele mostra para Adão e para Eva desde o Éden que o sangue é a vida do animal. Agora vai ser a única moeda que Deus vai receber em troca pela ofensa cometida. Então Adão e Eva pecaram, e para Deus não matá-los, Deus matou o inocente, o animal. Dali já vai se construindo uma ideia da seriedade da consequência do pecado, da destruição do pecador, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é: o pecador trabalha, no final dele, o presente dele é a morte. Eu estou fazendo essa alusão porque o trabalhador
ele trabalha no final da sua quinzena ou do mês, ele recebe o salário pelo seu serviço. E a Bíblia diz que no pecado do homem, no final da sua vida, se não houver um arrependimento ou pela volta de Jesus, esse pecador estará condenado. Não é? Então, meus amados irmãos, o livro de Levítico, por exemplo, foi escrito para instruir os israelitas e seus mediadores sacerdotes acerca do seu acesso a Deus por meio do sangue expiador. Analisando a lei de Moisés, no livro de Levítico, iremos encontrar pelo menos 4 tipos de sacrifício. Então, meus amados irmãos, aí Deus ele fala no Éden, mostra, ainda que implicitamente a Adão e Eva, que precisa alguém morrer, mas agora, quando chega no livro de Levítico, Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, você deve fazer agora, organizar o que eu quero para as futuras gerações, para fazer isso, para poder eu cobrir o pecado deles, né? E a Bíblia no livro de Levítico diz que existia pelo menos 4 tipos ou mais, mas eu quero mencionar apenas 4 tipos de forma que o homem se chegava a Deus, né? E na lei, no livro de Levítico, Deus diz: agora eu vou precisar que você bote na liturgia de vocês animais, cereais, não é? Para que vocês venham a apresentar diante de mim como forma de substituir vocês no meu julgamento. Então, ali no livro de Levítico aparece primeiro o holocausto, né? Em Levítico de capítulo 1, de 1 a 8, esse holocausto apresentado ali, que Deus vai pedir agora que o povo oficialize e que eles continuem de geração em geração, né, para que a ira de Deus fosse aplacada, o pecado do povo fosse perdoado momentaneamente. Então, o holocausto é a expressão de devoção, compromisso e entrega total para Deus. Essa palavra aqui, holocausto, ela vem de uma palavra hebraica, iolar, que significa uma oferta queimada, significa uma subida, uma escada ou degraus. Então, vemos, meus irmãos, que os homens agora são convidados a ofertar a Deus, e a oferta tem que ser queimada, como uma entrega total. Nada daquele animal poderia ser aproveitado, tudo dele deveria ser entregue a Deus de uma maneira total. Também vai aparecer nesse sistema de sacrifício a oblação, né? Em Levítico 2, versículo 6. E o propósito desta oferta, esse sacrifício que os homens deveriam prestar a Deus, o propósito era adoração e reconhecimento da bondade e provisões de Deus. O terceiro, já vem o nome em si, oferta pelo pecado. Levítico capítulo 4, de 1 ao 5, ele vai mostrar esse tipo de oferta, e o propósito desse sacrifício era a confissão de pecados, limpeza da imundícia. E o quarto, meus irmãos, é a oferta pela culpa. Então, esse sistema de sacrifício está em Levítico 7, de 1 a 10, e o principal propósito desse sacrifício, dessa oferta pela culpa, é que o culpado ficaria isento da sua culpa, mas ele teria de pagar a dívida a quem ele ofendeu, subtraiu alguma coisa para uma pessoa. Então, uma pessoa que defraudasse o irmão, uma pessoa que desse prejuízo ao irmão, ele ficaria liberto da culpa, não é? Dos seus pecados, mas ele teria de ressarcir a pessoa ofendida. Então, esse sacrifício, a gente observa, meus irmãos, que Deus estava mostrando ao homem
uma figura, era apenas uma sombra do que viria posteriormente, de um cordeiro que seria perfeito, de um homem que cumpriria toda a vontade de Deus e aniquilaria o poder do pecado de uma vez por todas. Mas era muito cedo, os homens não entenderiam este mistério que estava oculto em Deus, chamado Jesus Cristo. E Deus ensaia um povo. Deus ensaia com os homens, a partir da lei levítica, que o pecado seria pago e que Deus queria sangue, e esse sangue teria de ser de um animal inocente, esse sangue teria de ser uma entrega total, esse sacrifício substituiria o ofensor, e que o homem, nesse sistema de holocausto, nesse sistema de sacrifício, o homem sempre continuava tendo de ofertar todos os dias. O sacerdote continuamente ele ofertava, ele entrava no santuário para primeiro se purificar ele mesmo e depois poder santificar aquele povo, ou trazer perdão, reconciliação de Deus para aquele povo. Então a Bíblia, Deus já vem ensaiando essa ideia para no futuro Deus revelar Jesus Cristo. Então, meus irmãos, encontramos sacrifício de animais como símbolo do sacrifício de Jesus. Deus instituiu o sistema de sacrifício de animais, apontando para o sacrifício de Cristo, que de uma vez por todas pagou a dívida do nosso pecado e nos concedeu a vida eterna. Eu, a propósito, botei aí esses textos e essa cruz, significando que esse cordeiro que João viu foi o cordeiro que Deus exigia lá atrás do Levítico. Encontramos, meus amados irmãos, no livro de Hebreus 9, 22, a leitura que fizemos, e acredito que está aí na projeção, diz o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Agora veja o verso restante: e sem sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Então você vê agora que a raça humana ficou em dificuldade. Quase todas as coisas da lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não existe remissão, ou não existe o pagamento da dívida. Não existe o pagamento da dívida. Então você vê, meus amados irmãos, que remir significa uma ação ou um efeito de remitir, perdoar, de conceder o perdão ou a absolvição. A palavra sangue, você vai ver agora que a gente está falando a única moeda que aplaca a ira de Deus, a única moeda que vai substituir a ofensa para com Deus, que pode pagar isso, é sangue. Então a palavra sangue, ela vai aparecer 452 vezes na Bíblia. No Novo Testamento, não é? Ela vai aparecer 452 vezes, e no Velho Testamento 103 vezes. A Bíblia mostra que a moeda aceita diante de Deus para aplacar sua ira era por meio do sangue. Então foi assim que Deus ensaiou no jardim do Éden. Deus mostrou a Adão e Eva. Deus agora, na lei levítica, mostrou que ele era um Deus ofendido, e a dívida e a ofensa que os homens cometeram foi contra um Deus imortal, contra um Deus que morre, contra um Deus que é santo. Então, se a ofensa foi feita para um Deus mortal, a pena seria o quê? Eterna ou passageira? A pena seria eterna. Se eu ofendia um Deus eterno, a pena seria uma pena eterna. Então você vê agora, meus irmãos, que em Gênesis 4, versículo 4, Abel ele trouxe um sacrifício a Deus, e Deus aceitou aquele sacrifício, e curiosamente Abel trouxe ovelha e sacrificou a Deus. Então
Então você vê ali que aquela oferta agradou a Deus. Já Caim não foi reprovado porque ele trouxe os mantimentos da terra, mas porque ele fez sem fé. Ele fez sem mostrar uma consagração a Deus. Mas a gente vê no sacrifício de Abel esta verdade, que Deus ali, antes da lei levítica, já tinha passado para aquela geração que o sangue ele era necessário para a remissão do pecado. O que dizer também do ensaio que Deus fez com Abraão? Quando Deus diz a Abraão, tu é meu amigo, e amigo compartilha assuntos. Então, se você é íntimo de mim, Abraão, você vai sentir o que eu vou sentir no futuro. Agora você não vai entender. Pegue seu filho, esse filho da promessa, esse filho que você ama. Pegue ele, Abraão, e eu vou ensinar a você o que eu vou passar mais na frente. Eu vou ensinar porque você é meu amigo. E Abraão pega Isaac, o filho da promessa, e vai caminhando para o monte. E quando chega lá no monte, o filho pergunta: pai, eu estou vendo aqui que tem lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Então o cordeiro remete ao que, irmão? Substituição. Quando você pensa em substituição, você pensa em sangue, moeda que vai aplacar Deus. E Abraão diz: Deus, para si, o cordeiro, ele proverá. Então, nós, irmãos, que Abraão ali estava dilacerado pela dor, sim ou não? Qual era o pai aqui que queria levar seu filho para sacrificar, sendo o único filho? Mas Abraão tinha uma comunhão tão grande com Deus que ele disse: eu vou sacrificar meu filho, mas eu creio com Deus que vai ressuscitar meu filho. Depois de eu sacrificar, eu vou descer com ele, voltar para casa com ele. Então, esse foi o motivo que Deus, ele denominou Abraão o pai da fé. Também foi um dos motivos. E você vê ali, né, que foi um ensaio de Abraão, sem hesitar, amarra Isaac. Na hora que ele pega o cutelo que vai imolar Isaac, Deus fala para ele: Abraão, não faça tal coisa. Agora eu sei que tu temes a Deus. E Abraão, quando olha, tem o irmão preso entre os chifres no meio de uma árvore, um cordeiro. E Deus ali ensinou a Abraão que no lugar de Isaac, futuramente, quem iria morrer? Jesus. Aí você bota uma conotação: Abraão estava representando Deus, Isaac estava representando Jesus, o Filho de Deus. E na hora do sacrifício, Isaac foi poupado, e Deus ali deu o cordeiro para Abraão sacrificar. Por isso que a leitura que eu botei a priori aí, João, quando vê Jesus chegando, qual foi a exclamação de João? Eis o cordeiro que tira. Então, essa linguagem de João foi a linguagem do monte que Abraão subiu. Aquele cordeiro que estava lá foi o cordeiro que chegou para João, e João tinha certeza disso. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus, a única moeda agora que poderia apagar a ira de Deus era o sangue. Então, na confirmação da lei dada por Deus a Moisés, o sangue foi o carimbo de autenticação. Então, Deus, quando deu a lei a Moisés para os hebreus seguirem, então a confirmação daquele pacto que era válido diante de Deus foi através do sangue. Então vejamos Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Diz o seguinte: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto, que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então ali, nesse texto, a palavra concerto é uma palavra hebraica que diz, ela é esta, eretz, é um acordo, uma aliança, um compromisso. Então Deus, quando firmou esse concerto com os judeus ali,
ele estava dando a palavra dele, um compromisso, que Deus seria fiel com aquele povo. Mas eu queria que os irmãos lessem nas suas Bíblias que Deus, ele firma no Velho Testamento com Moisés a lei, precisou de sangue, sim ou não? Precisou de sangue, Moisés já pediu. Mas vamos ver no Novo Testamento, né, que Jesus ali na hora da ceia, ele diz o seguinte: tomai, quando o pastor vai servir a ceia, ele lê sempre esse texto, que Jesus: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Este é o que? Uma nova, né, aliança que eles estavam fazendo com os discípulos. No Novo Testamento, a aliança foi renovada, agora não mais pela lei mosaica, mas pela lei de Cristo, pela lei do amor, pela lei da liberdade. Então, meus amados irmãos, já no Novo Testamento, quando João Batista afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava falando que o sangue de Jesus é mais alto do que qualquer outro sangue. Então, os cordeiros do Velho Testamento, ele tinha poder para tirar o pecado momentaneamente de poucos indivíduos que trouxesse ali. Mas o sangue de Jesus, ele abrangeria toda a humanidade. O sangue de Jesus, ele pagaria o preço de todas as nações. Então, no Hebreus capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer o seguinte, meus irmãos, comparando os dois sacrifícios dos animais que tipificavam Jesus, que eram os bodes, as ovelhas, alguns pássaros, ofertas de cereais. Então, mesmo esses animais que eram oferecidos, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 4, o escritor vai dizer o seguinte: porque é impossível que o quê? Que o sangue tire os pecados. Então, o que era que Deus fazia? Se é impossível que esse tipo de sangue desses animais tire o pecado, o que era que Deus fazia então? Deus, momentaneamente, ele deixava de lado aquele pecado, ele cobria aquele pecado, para que aqueles pecados ali um dia fossem pagos definitivamente na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo, quando chega no Areópago, ele diz o seguinte: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ele manda agora que vocês se arrependam. Então Deus, ele teve essa paciência momentaneamente. Pelo amor de Deus, ele não quis destruir a humanidade e botou um meio provisório até que Cristo chegasse: sangue de cordeiro e de bodes e de touros. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, diz o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação. No versículo 12, ele diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, meus amados irmãos, você vê dentro desse contexto que o escritor aos Hebreus diz que Cristo, ele fez um maior sacrifício. Maior está no sentido de comparação. Então, se no Velho Testamento o método era sangue de cordeiro, de touros, de bodes, agora o maior é o sangue de quem? De Cristo. Porque o sacerdote na lei entrava de ano em ano no tabernáculo feito por mãos humanas, que Deus instituiu Moisés para fazer, tipificando o que estava no céu, porque Moisés viu o poder e fez. Então Cristo não precisava agora, como sumo sacerdote, está todo ano ali de uma vez só. Fez o sacrifício, e esse tabernáculo que ele entrou não foi feito mais pela mão de Moisés e do Levi, foi o que estava no céu. Então, por isso, meus irmãos, que esse sacrifício de Cristo, ele é maior.
E não precisa estar repetindo, trazendo ovelha, bodes, né? Mas na frente nós vamos ver o porquê também. E a Bíblia vai dizer que ele era maior e mais perfeito. A palavra maior no grego é maison, maior que, mais largo que, mais velho que. Então ele está aqui comparando, né, do Velho Testamento, do Novo Testamento, e o sacrifício de Cristo era muito maior, mais amplo, mais abrangente. E essa palavra perfeito no grego, ela é teleios, que não carece de nada para estar completo. Então o sacrifício de Cristo não precisa você estar renovando, não precisa você estar trazendo novidade, não, ele foi definitivo, ele foi cirúrgico. Deus apresentou o seu Filho como cordeiro, ele, pregado na cruz do Calvário, paga a dívida que o homem tinha com Deus, e agora esse sacrifício é perfeito. Então, quando eu digo aqui tem os santos do Senhor, eu não quero dizer que vocês é perfeito, eu quero dizer que quem justificou é perfeito. E quando Deus olha para vocês, ele primeiro olha para o Filho dele. Então, quando o Filho dele se tornou perfeito, se fez o sacrifício perfeito por nós, somos justificados. Então está aqui pessoas que querem servir a Deus, mas a dificuldade da vida nos impede, muitas vezes nós fracassamos, mas mesmo assim Deus nos chama de santos, porque a santidade não é nossa, a santidade é do Filho dele que pagou a nossa vida. Amém? Então a gente vê agora, meus irmãos, só o sangue de Jesus é um privilégio que a gente deve anunciar ao mundo. É um privilégio que nós devemos anunciar ao mundo. E para começar essa lista, meus irmãos, a gente tem que dizer ao mundo que só o sangue de Jesus tem poder de tirar o pecado. Então não existe outra forma, não existe outra maneira de um homem tirar o seu pecado. Não é confessando, não é tomando chá, não é subindo num monte, carregando uma cruz, carregando pedra na cabeça. Não. O único meio de se tirar o pecado é confessando a Cristo, e só pelo sangue de Cristo. Então, João 1, verso 29, João disse isso: eis o Cordeiro de Deus, que tira. Ele não tirou a metade, não. Ele não tentou tirar, não. João diz: ele tira o pecado do mundo. Tirou. Então, se você crê nisso, continue na sua fé, irmãos. Outro privilégio que nós temos quando aceitamos Jesus e temos de anunciar ao mundo é que somente o sangue de Jesus tem poder de purificar. Somente o sangue de Jesus. Você pode ter, pastor, eu não vi ainda uma química que pudesse remover pecado. Eu vi para tirar ferrugem, eu vi para tirar tudo, menos para tirar pecado, para purificar o homem. Quem purifica pecado, senão o sangue de Jesus, irmão? Então, isso é um privilégio que a igreja tem. Então, se no Velho Testamento esse sistema de sangue absorvia o pecador, quanto mais agora com um sacrifício excelente. Então, devemos anunciar ao mundo, quando a gente for levar o item, quando a gente for completar a missão, temos de dizer ao mundo que só Jesus Cristo tem poder de tirar o pecado, que só Jesus Cristo tem o poder de purificar o pecador. Em 1 João 1, versículo 7, veja só como o texto ele é auto-explicativo, é claro, ele não deixa mais para nenhuma dúvida. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se, olha a palavrinha, mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o que, irmãos? Então você vê aqui, meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meus amados irmãos, essa palavra purificar, no original grego, ela é catarizo. Ele significa, essa palavra significa
significa no original também utilizar a contaminação do pecado e das culpas, purificar de iniquidades. Então é um prazer que nós temos, uma segurança que nós temos de que nós não somos perfeitos, estamos a caminho da perfeição definitiva, mas até lá temos a garantia que nossos pecados sempre serão perdoados. Sempre as minhas falhas e a falha dos irmãos vai ter alguém para perdoar. E quem perdoa o pecado, irmão? Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Deus. Agora, antes de tudo isso, o texto começa: se andarmos na luz. Se nós não andarmos na luz, se a gente não se enquadrar nesse molde aqui, a gente vai ficar sem receber a purificação do pecado. Só o sangue de Jesus pode santificar o pecador. É outra verdade que nós temos de dizer ao mundo quando a gente for completar a missão, que só o sangue de Jesus pode purificar. Veja, irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 12, o que o escritor diz para nós: e por isso também Jesus, para o que? Santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, somente Jesus Cristo, Ele pode purificar, santificar, não é? Somente Jesus Cristo pode arrancar o pecado, e a Bíblia é bem clara que Ele, como o sacrifício do Velho Testamento, queria ser fora da cidade, fora dos muros da cidade, assim Cristo cumpriu também. Ele foi crucificado fora dos muros da cidade para cumprir esse esboço que Deus fez no Velho Testamento. Está vendo que a Bíblia anda de mão dada? Velho Testamento uma sombra, Novo Testamento uma realização a Cristo. Então toda a Bíblia é importante. Toda a Bíblia é importante. Então, nesse caminho, irmão, de santificação, temos a santificação instantânea, que é aquela que quando o pecador chega aqui arrependido, o Espírito Santo produz essa santificação. Mas quando ele sai daqui e vai para a sua casa, ele tem a obrigação de aprender da palavra de Deus, de se envolver na obra de Deus, e ele dá uma santificação progressiva, não é? E teremos a certeza de que nós seremos totalmente santificados na volta do Senhor Jesus. Veja só o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 8, sobre essa nossa santificação. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim também não é a nossa vida, não? A partir do momento que a gente começa a conhecer de Cristo, a gente procura se santificar e a gente tem desejo até um dia esse corpo aqui não ser mais incômodo para mim e para você. Então a Bíblia diz, meu amado irmão, só o sangue de Jesus teve o poder de comprar a dívida do homem. Que privilégio para a igreja de Cristo, e que privilégio e que alegria anunciar isso ao mundo, que somente Jesus Cristo ele já pagou, ele comprou. Muitas pessoas estão perecendo porque eles não sabem disso. Muitas pessoas estão em caminhos de morte porque nunca ouviram disso. Então a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23: foste comprado por um bom preço. E eu disse aos irmãos que qual é a moeda que Deus aceita pelo pagamento do pecado do homem? Sangue. Então, quando Cristo paga a minha dívida, foi um preço bom, um preço que satisfez a vontade de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 19, veja o que o apóstolo diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais,
19, ele diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, vendo, meus irmãos, que muitas vezes as tradições que nós recebemos dos nossos pais nos tornam pessoas que temos hábitos de fazer aquilo e achar que por isso a gente é justo diante de Deus, mas não. O escritor Pedro, ele diz aqui que não foi com ouro que foi pago a dívida minha e sua diante de Deus, nem coisas perecíveis, corruptíveis. Então, nessas coisas perecíveis e corruptíveis, está prata e ouro, que para a gente é muita coisa, mas para Deus isso é coisa perecível. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que foi com precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e contaminado. Aí você já volta ao Velho Testamento de novo. O sangue de Cristo, ele nos resgatou, irmãos. Estávamos perdidos, estávamos sem Deus, estávamos mortos, mas o sangue de Cristo nos resgatou. Vemos essa verdade em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7. Então o apóstolo Paulo vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós vemos, meus irmãos, que redenção, essa é uma palavra grega, apolatosis, uma libertação efetivada pelo pagamento de resgate. Então, se Deus tinha um homem como culpado, um homem tinha uma dívida de morte com Deus, o homem não pode pagar, e na hora da sentença, Jesus entra no banco do réu e diz: eu vou assumir a culpa da igreja, eu vou assumir a culpa do Roberto, eu vou assumir a culpa do pastor Gilmar. Então, este pagamento não foi feito pelo pecador por nós. Esse pagamento foi feito pelo Filho de Deus, o Cordeiro Santo e Imaculado, aquele Cordeiro que não se encontrou falha. Até os demônios, quando cruzaram com Jesus, eles disseram: esse é o Santo de Deus. Até os demônios disseram essa verdade, que eles ocultam da humanidade. Esse é o Santo, o Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, a gente temos redenção pelo sangue de Jesus. Nós temos a certeza que Cristo pagou a minha culpa. Então eu posso dizer aqui aos amados irmãos que não tem palavra que saia da minha boca para dizer: Jesus, obrigado. Não tem. Porque meu coração, a minha mente, por mais que se esforce, ainda não consegue dimensionar o tamanho do amor de Deus. Por isso que você vê lá em João 3,16 a seguinte frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E qual era a forma? Que tamanho é tal maneira? Que tamanho é isso? É muito grande, muito além da nossa mente. Então Deus olhou para a gente quando a gente estava morto. Deus olhou para a gente quando a gente não servia para nada. Deus olhou para a gente quando a nossa habitação seria o inferno. Então, quando o escritor diz lá: Deus amou o mundo de uma tal maneira, aí ele diz o quê? Porque eu amo, eu vou dar uma prova desse amor. Vou mandar meu filho, santo, puro e imaculado, que está aqui no trono do meu lado, para ele descer, encarnar, ele ir até o Calvário, substituir o sacrifício levítico e ele ser o mediador de Levítico, ele ser o mediador de Jeane, ele ser o mediador de Souto, ele ser o mediador de Roberto, e somente pelo meu filho o homem vai chegar aqui um dia de novo. E temos de dizer isso ao mundo, irmãos. Em 1 Coríntios 1, 27 e 28, aí a gente vê agora nós dentro desse texto. Aí eu posso ver Roberto dentro desse texto. Vamos
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então, meus irmãos, como olhar para esse texto e não ver que essas coisas vis era eu? Como olhar para esse texto e dizer que as coisas fracas desse mundo eram você? E Deus escolhe você para confundir a mente das pessoas que acham que é muito perfeito, que é muito bonito, que somente através de obediência de critérios de homem, de leis pesadas você consegue. E Deus escolhe a gente. E Deus escolhe a Guilherme para levar o nome dele. Pessoas que eram desprezíveis, fracas, pessoas que aos olhos de muitas pessoas não tinham valor, e Deus investiu em você. E agora as pessoas se confundem como Deus. Ele escolhe pessoas que eram desprezíveis para mostrar ao mundo o amor dele. Então, isto é um prazer, meus irmãos. E por último, somos vencedores e chegaremos no céu por causa do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Aqui, meus irmãos, a gente vê a abrangência do sacrifício perfeito de Cristo. Com o sangue dele, a Bíblia diz aqui há poucas vezes, ele comprou, ele pagou e constituiu para Deus pessoas como eu e você, hoje no Brasil, mas pessoas da África, pessoas da Arábia Saudita, pessoas dos Estados Unidos, pessoas que estão em tribo indígena ou índios, isolados, foram comprados por Deus. Vamos levar isso a eles, vamos mostrar isso ao mundo, que Cristo comprou, né? Falta as pessoas se dar conta disso para se voltar para Deus. E por último, meus irmãos, Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras aonde? No sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Então, meus amados irmãos, essa salvação é oferecida ao mundo, e esta é uma verdade que o mundo tem que saber, que só pelo sangue do Cordeiro nós entraremos na cidade, e entraremos de uma forma honrosa, não pulando portas, não forçando portas, mas entraremos com as portas abertas, porque o sangue de Cristo, ele nos garantirá esse direito. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe essa igreja. Cada um de nós valorizemos o preço que foi pago por nós, valorizemos o amor de Deus. E cada vez que você lê João capítulo 3, versículo 16, você vai entender porque Deus amou o mundo e qual foi o preço que Deus pagou. E o preço que o Filho pagou também, para que eu e você fosse livre. Que Deus abençoe. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, temos concluído o culto nesta noite.